Olá pessoal, meu nome é Renato e hoje nós vamos continuar conversando sobre alguns movimentos da contracultura ocorridos em meados da década de 50 e que teve seu auge na década de 1960. No nosso último encontro, nós observamos o conceito de cultura, que de forma geral é um conjunto de saberes, de artes, religiões, hábitos e costumes, e que normalmente esse conjunto torna-se uma regra social. E tudo aquilo que se desvia desse conjunto de regras é considerado estranho, é considerado anormal. Aí que veio a contracultura, que é justamente um movimento de contestação da cultura vigente. A contracultura tenta desafiar os padrões de comportamentos estabelecidos pela sociedade da época. Observamos também, no nosso último encontro, que nos anos 60 foram marcados por transformações em diferentes meios, começando pela participação popular nas questões sociais e políticas, além das mudanças ocorridas no comportamento e nas artes. Mas é claro que sempre tem um contexto histórico em que todo esse movimento está inserido. Com a contracultura não foi diferente. Como nós observamos na última aula, um dos contextos mais importantes é o pós-guerra, ou seja, o pós-segunda guerra, onde nós temos uma sociedade com muitos traumas, uma sociedade muito conservadora, ainda que carrega aquela herança muito pesada da Segunda Guerra Mundial. Nós também temos a Guerra Fria, aquele conflito ideológico entre União Soviética e Estados Unidos. E a sociedade, a juventude dentro desse contexto de Guerra Fria é uma juventude sem perspectiva de futuro, porque pode explodir, por exemplo, uma guerra nuclear a qualquer momento. Outro contexto importante de observar é a Guerra do Vietnã, onde sobrou traumas por todos os lados, para a sociedade vietnamita e também para a sociedade estadunidense. Um contexto histórico que nós observamos no nosso último encontro é o grande crescimento econômico, uma reconstrução da Europa, que precisou de planos de incentivos, de plano de reconstrução. E esse desenvolvimento econômico ele não ficou restrito apenas ao continente europeu, mas ele também foi observado nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Um ponto importante dentro desse contexto é o relatório Khrushchev. O relatório Khrushchev ele jogou luz a um personagem muito importante, que é o Stalin. O Stalin cometeu várias atrocidades ao longo do seu governo, e esse relatório justamente vai chamar a atenção para essas atrocidades, o que vai causar um descontentamento muito grande dentro e fora da União Soviética. Agora, um ponto bem legal da gente observar é a geração Beat ou geração Beatnik, que foi um movimento de jovens intelectuais, escritores e poetas que valorizavam a simplicidade, o amor e a natureza. Eles chamavam a atenção para o consumismo exagerado e para a industrialização acelerada. Com isso, eles buscavam a libertação da sociedade, que, segundo eles, estariam sendo engolida por padrões e valores capitalistas, principalmente com o crescimento dos meios de comunicação e da sociedade de consumo. Os beats, ou os beatniks, além de irem contra os valores tradicionais e conservadores, eles propunham uma vida livre, com liberdade de relacionamentos, seja ele amorosos, afetivo ou sexual. Essa geração, inclusive, vai acabar influenciando vários outros movimentos que nós vamos observar daqui a pouco. Então, pessoal, dentro desse conjunto de movimentos sociais da década de 60, nós também tivemos alguns movimentos que incluíam a experimentação de uso de substâncias entorpecentes. Poderia ser maconha ou poderia ser alguma outra droga mais sintética, mais alucinógena, que poderia abrir a mente, que poderia criar um canal de comunicação ou entre as pessoas, ou entre a pessoa e o etéreo, enfim. Era um período de experimentação e também era um período de disseminação de práticas esotéricas provenientes que vinham de religiões orientais. Dentro desse contexto de transformações, de experimentações, de criação, nós também observamos o surgimento de grupos musicais que marcaram de forma considerável a história da música, como os Beatles e os Rolling Stones. Os Beatles e os Rolling Stones também influenciaram outros movimentos sociais, como o surgimento dos hippies, que criavam suas comunidades longe dos centros urbanos, que viviam em busca de uma vida mais livre e uma vida em comunidade. Enfim, agora a gente pode observar e olhar para o movimento hippie. Eles foram muito influenciados para a geração beat, para aquele movimento beatnik que nós havíamos comentado ainda há pouco. O movimento hippie questionava normas impostas pela sociedade. Eles defendiam uma mudança de valores e comportamentais que levassem à liberdade de pensamento e de atos. Foi assim que os hippies se engajavam politicamente
e se libertaram do conservadorismo, do totalitarismo e do tradicionalismo, impulsionados por movimentos culturais, artísticos, filosóficos e sociais. Passaram a viver em comunidades mais abertas, através de um estilo de vida nômade. As roupas dos hippies eram próprias e contra os modismos. Elas eram sempre muito coloridas, rasgadas, feitas de aproveitamentos e objetos artesanais. O lema da sociedade hippie era paz e amor, ou ainda, faça amor e não faça guerra. Era uma ideia que refletisse a vida em comunidade. Além disso, a igualdade e o fim das injustiças eram outros objetivos do movimento hippie. Então, pessoal, outro movimento importante de observar é o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Entre os movimentos pelos direitos civis dos negros, um dos pioneiros e mais expressivos foi a Conferência, em 1957, da Liberdade Cristã do Sul. O fundador dessa organização foi o pastor protestante Martin Luther King. Luther King tornou-se notável por sua proposta de ativismo pacifista, com estratégias de manifestações como boicotes e grandes passeatas. Um dos atos mais famosos de Luther King foi o famoso discurso "Eu tenho um sonho" para milhares de pessoas em Washington. Agora vamos observar um pouco o contexto em que o negro americano vivia dentro da sociedade. Era um contexto de segregação formal e informal, perseguições e violência policial, discriminação no emprego, na educação e no serviço público, falta de direitos políticos e extrema pobreza. Tudo isso caracterizava a vida do negro nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Eles eram inundados com mensagens de liberdade e prosperidade do discurso oficial, mas não desfrutavam plenamente de todo esse progresso. E foi dentro desse discurso de liberdade e prosperidade que os negros construíram o mais importante movimento social da história dos Estados Unidos. Além da organização pacifista de Luther King, outros movimentos tornaram-se bastante conhecidos na década de 60, como o movimento separatista de Malcolm X, que defendia a criação de um Estado negro separado dos Estados Unidos, ou o movimento Black Power e o Partido das Panteras Negras. Outro movimento importante de se observar é a rebelião de Stonewall. No início da década de 60, relações entre pessoas do mesmo sexo eram consideradas crime nos Estados Unidos. E no final da década, alguns estados já tinham derrubado essa lei, com exceção, vejam só, de Nova York. Na madrugada do dia 28 de junho de 69, a polícia invadiu um bar chamado Stonewall em Manhattan e passou a agredir os frequentadores. Dezenas de pessoas foram detidas, inclusive funcionários. Do outro lado do balcão foram detidos os gays, lésbicas, travestis e drag queens. A acusação nesse último caso era de violação do Estatuto de Vestuário. Naquela época, era exigido por lei que as pessoas usassem pelo menos 3 peças consideradas apropriadas ao sexo. A polícia não esperava era a reação dos demais frequentadores do bar e também da vizinhança. Enquanto as pessoas eram levadas para as viaturas, uma multidão se reuniu do lado de fora do bar e começaram a jogar moedas, garrafas, cadeiras, tudo que poderiam encontrar em cima dos policiais. E não demorou muito para que esse acontecimento se tornasse um verdadeiro levante contra aquela opressão cometida pela polícia de Nova York. Nos dias seguintes, centenas de pessoas se reuniram para protestar nas redondezas de Stonewall contra as perseguições da polícia aos homossexuais e a favor dos direitos da comunidade gay. A revolta de Stonewall se tornou um símbolo da libertação gay e da demonstração do orgulho da comunidade homossexual. Pouco tempo depois, foram fundados diversos movimentos e associações de direitos da comunidade LGBT. E exatamente um ano após o incidente de Stonewall, milhares de pessoas voltaram ao bar e fizeram a primeira Marcha da Libertação. Anos depois, essa marcha evoluiu para aquilo que nós conhecemos hoje, para o mês do orgulho gay. Outro movimento muito importante da gente observar é o Maio de 68. Os protestos de Maio de 68 em Paris foram iniciados por movimentos estudantis insatisfeitos com o sistema educacional francês e se espalharam pelo país, mobilizando milhares de pessoas de diversos segmentos da sociedade. O Maio de 68 iniciou a partir de mobilizações realizadas por estudantes franceses na Universidade de Paris e Nanterre. O fortalecimento do movimento estudantil na França e também no mundo como um todo está diretamente relacionado ao aumento do ingresso dos jovens no ensino superior.
E o início dessas manifestações ocorridas em maio de 68, quando os estudantes iniciaram um protesto contra a decisão de separação dos alojamentos entre homens e mulheres, acabou por evoluir, acabou por espalhar por diversas universidades na França. E os movimentos eles foram inicialmente severamente reprimidos e os estudantes foram ameaçados de expulsão. Após isso, os protestos se espalharam por todos os outros segmentos da sociedade francesa. E os estudantes tomaram as ruas, montaram barricadas, colocaram fogo em diversos equipamentos, em diversos objetos, também para se proteger da violência policial e também para chamar a atenção da sociedade contra aquela repressão do Estado francês em cima dos movimentos estudantis. O movimento que se iniciou exclusivamente estudantil alastrou-se para as classes trabalhadoras, que também passaram a exigir melhorias nas condições de trabalho. Os trabalhadores convocados pelos sindicatos começaram a invadir os seus locais de trabalho e iniciaram uma greve. A mobilização dos trabalhadores na França foi tão grande que historiadores hoje falam que cerca de 10 milhões de trabalhadores franceses aderiram às mobilizações. Os protestos, organizados pelos estudantes, também ficaram marcados por frases de ordens que eram pichadas nas paredes das universidades. Frases como proibido proibir, Deus está morto, Marx está morto, e eu mesmo não ando me sentindo muito bem. E sejam realistas, peçam o impossível. Tornaram-se mundialmente conhecidas essas frases. A mobilização estudantil dos trabalhadores na França de 68 resultaram em melhorias significativas na área do trabalho. No final de maio, foi decretado pelo governo francês um aumento de 35% do salário mínimo e, com isso, a agitação dos trabalhadores foi perdendo a sua força. Quando olhamos para maio de 68, percebemos como o movimento estudantil tinha sede de modernidade e se mostrava cada vez mais insatisfeito em relação à sociedade, que era incapaz de atender aos seus anseios de prosperidade, justiça e liberdade. O movimento de 68 teve uma influência direta nos grêmios estudantis, nos grupos de teatro, cinema, música, na formação de expressão e da comunicação oral em locais improvisados e abertos ao público. Então, pessoal, agora nós vamos observar como esse movimento de contracultura ocorreu aqui no Brasil. Porque a Revolução Cultural, que ganhou contornos mundiais, ocorreu em um momento muito importante da história brasileira. Aqui, nós vivíamos o controle da ditadura militar. A repressão e a censura praticada durante o regime militar desaceleraram o processo de renovação cultural, mas não impediram que manifestações de contracultura se desenvolvessem. Durante a década de 60, o Brasil vivia um período de efervescência cultural. Na música, a bossa nova fazia um sucesso pelo mundo, e no cinema, nós tínhamos o cinema novo, destacado pela sua crítica à desigualdade social. Os temas do cinema novo abordavam questões como as favelas e o sertão, os lugares onde as contradições sociais do Brasil apareciam de forma mais dramática. Na música popular, existiam os festivais de música popular brasileira, que eram promovidas com a união dos movimentos estudantis. Agora, a Tropicália, ou o movimento tropicalista, foi um movimento de contracultura que mais representou esse sentimento de contestação da juventude brasileira. O bacana do tropicalismo é que ele foi um movimento bastante amplo, abrangendo diferentes tipos de expressões artísticas, nas artes, teatro, cinema e na música. Canções como É Proibido Proibir, de Caetano Veloso, Domingo no Parque, de Gilberto Gil, Minha Menina, dos Mutantes e o clássico Caminhando, de Geraldo Vandré, foram obras de grande importância para o tropicalismo. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção, vendo
vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O movimento tropicalista ficou marcado pela irreverência, pela ironia e provocou transformações não só na arte brasileira, mas também na moral e no comportamento. Por meio do tropicalismo, o movimento hippie foi assimilado com a moda dos cabelos grandes, a barba por fazer, roupas coloridas e comunidades alternativas. O tropicalismo chegou ao fim com a prisão de seus dois principais integrantes, Gilberto Gil e Caetano Veloso, pelo regime militar no final da década de 60. Mas o importante é observar que o movimento tropicalista trouxe uma transformação muito grande para a cultura brasileira, mesclando elementos do rock americano com elementos regionalistas aqui da nossa cultura.